de fé e vida. De volta no próximo sábado. Drogaria Silva apresenta Ômega 3. Prevenir é ainda melhor que remediar. O ômega 3 é um importante aliado da saúde. Em forma de cápsulas, ele auxilia na prevenção de diversas doenças, como as cardiovasculares, reumáticas, de pele e também a obesidade e diabetes. Além disso, contribui para a sua disposição e memória. Aproveite os benefícios do ômega 3. Visite a Drogaria Silva, Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. Contabilidade Matoso, há 60 anos no mercado, prestando ótimos serviços em contabilidade, organização e registro de empresas sociais individuais, declaração de imposto de renda, contratos sociais. Contabilidade Matoso, competência, transparência e tradição, desenvolvendo um trabalho sério e de comprometimento com nossos clientes com preços justos. Galeria Azarias Vilela, número 56, segundo andar, salas 13 e 14. Telefone 3228-7676. E republicanos. Depois da crise mundial gerada por uma guerra e uma pandemia, o Brasil está voltando a crescer, criando oportunidades. Não é, presidente? Você sabia que em 2010 você levava em média 4 meses para abrir uma empresa? E hoje você leva 1 dia. Por que isso? Porque nós desburocratizamos, trabalhamos para conter a inflação e estamos tendo sucesso. Todo mundo ganha com isso. Bolsonaro 22, presidente. Grandes sucessos da nossa programação. Pulei na piscina, chorei disfarçado. Aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é. A rádio que tem os melhores artistas. Fala, galera, aqui quem fala é a Anitta. Fala aí, rapaziada, aqui quem tá falando é o Vitor Clay. Eu sou Claudinha Leite. Fala, galera, aqui quem fala é o Felipe Araújo. Esses e muitos outros você ouve aqui, onde você estiver. Na GRV Correias, você encontra tudo em artefatos de borracha, lençóis, mangueiras industriais, lonas para proteção de cargas, tubos para condução de água em sítios e fazendas e materiais de segurança com o melhor preço da região. Você encontra GRV Correias em 3 endereços. Rua Floriano Peixoto, 150. Avenida Rio Branco, 670. Esquina com a Avenida Brasil. E em Benfica, em novo endereço, na Rua Martins Barbosa, 110. Você pode não estar sabendo, mas aqui em Minas tem muita coisa acontecendo. Zema é bom gestor, reduziu gastos com propaganda, acabou com cabide de empregos e mordomias e o Estado é o primeiro lugar em transparência do Brasil. Por isso, mesmo com crise e pandemia, conseguiu fazer os maiores investimentos em saúde e educação da história de Minas. A casa está arrumada. Agora é hora de avançar com Zema 30. Aqui é Minas em primeiríssimo lugar. O Jair Macedo agora está em novo horário. No domingo, de 8 às 11, logo após a Santa Missa dos Enfermos, tem Jair Macedo no domingo na Play. Jair Macedo. Ligue e participe. 3231-2420. Jair Macedo em novo horário aqui na Play Hits. Contagem regressiva. Faltam 57 dias para o sonho do Hexa se tornar real. Torcida Brasil Catar 2022. Rádio Play Hits Juiz de Fora, onde você estiver. Oferecimento Saving Sinai. O plano de saúde dos hospitais Albert Saving e Monte Sinai. 3031-0500. Rádio Play. Play Hits. Hits. Alegria, sua manhã com mais diversão. Play Hits. Onde você estiver. Play Hits. Onda? É, nas ondas do Pacífico. Can't forget. Minhas congratulações. Marcelo Pacífico. Prepare-se, porque a partir de agora você vai entrar numa maré de alto astral, música e descontração. Marcelo Pacífico vem chegando, navegando com você nas ondas do Pacífico. Sucesso, os assuntos do momento e a sua participação nas ondas do Pacífico.
Alô, rapaziada, alô, pessoal, bom dia para todo mundo. Estamos ao vivo aqui na Play Hits AM 910, Juiz de Fora. Que bacana, que coisa boa falar pro povo de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira e todo o Brasil, porque essa coisa da internet, a tecnologia, eu vou te contar uma coisa, viu? Estamos aqui no programa de número 2, nas Ondas do Pacífico, aqui na Play Hits. Você vem comigo. Olha, lembrando que a gente vai deixando aquele abraço para a nossa direção aí, o Jorge Aragão, a coordenação do Giovanni Lima, os trabalhos técnicos do Adriano de Souza. E você que está aí do outro lado faz parte da nossa equipe também, né? Muito obrigado. São 10 horas e 6 minutos. Vamos juntos até 5 para o meio-dia. Porque ainda temos horário político essa semana, né? Até na quinta-feira que vem. E você vem juntinho comigo nas Ondas do Pacífico, está na Play Hits AM 910, no Radiosnet, no Facebook, no YouTube. Vem aí participando com a gente. Vamos falar mais sobre o rádio brasileiro, o rádio Juiz Forano e você ligado com a gente aqui na Play Hits. Juiz de Fora, tá tudo bem? Tudo legal aqui na cidade, tudo bacana, né? Que chuva que deu nessa semana, que coisa horrível, né? Que chuvarada, transtornos aí, o trânsito lá, o ponto de ônibus, né, na Rio Branco, né, despencando ali, caiu em cima do carro, uma enxurrada, faltando luz na cidade, que coisa complicada, mas vamos que vamos, né, passou, vamos aí, vamos para frente que se anda e vamos nessa na Play Hits. Hoje vamos receber aqui, olha, meu grande amigo, né, grande nome do Rádio Juiz Forano, vai falar com a gente, vai participar, co-apresentar o programa comigo hoje. Ramon Barros, daqui a pouco ele está falando conosco, né? Fez muito tempo rádio em Juiz de Fora. Hoje também teremos aí o doutor Rafael Cortez Neto, endocrinologista. Ele vai responder a sua pergunta. Você pode mandar teu áudio, pode mandar aí o teu WhatsApp, tua mensagem. Você vai participar conosco aqui na Play Hits, tá bom? 32 998 15 0791 para você participar ao vivo comigo. Vou atender aqui todos os seus pedidos, sua participação, sua interação. Vem conosco, são 10 horas e 8 minutos, 10 e 8. Alô, Juiz de Fora, bom dia para todos vocês, para todo mundo que está ligadinho com a gente. Essa é a Play Hits, fazendo o clima aí do seu sabadão, que bacana. O programa da semana passada foi demais. O pessoal falou comigo parando aí na rua, na internet, falando, mandando WhatsApp falando. Marcelo, que bacana falar sobre o rádio Juiz Forano. A gente recordando Serginho, Gil Horta, Canali, Rosângela Rossi. Olha que estreia bacana da Rosângela também aqui na Play Hits. Muito bem, a gente está juntinho aqui na Play Hits até o meio-dia. Vamos que vamos. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Onde você estiver, em qualquer lugar, sempre ligado com a gente. Vamos começar então? Apenas começando, chama todo mundo! Sente o clima! Onde você estiver! Play Hits! É isso aí, Play Hits. Eu já vou chamar aqui meu grande companheiro de rádio, meu grande amigo, tá conosco, vai falar com a gente, você vai interagir conosco. Venha com a gente aqui, hein? Venha com a gente, dando seu comentário também. Chamando aí meu amigo Ramon Barros. Vem conosco aqui. Alô, Ramon Barros. Vem aqui na Play Hits. Vamos nessa, meu querido. Bom dia para você. Vai lá. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Juiz de Fora. Nossa, que saudade que eu tava da cidade, de rádio. E rever você então, né, meu irmão? É muita história para contar, né? É muita coisa. A gente precisa ficar dias aqui para relembrar aí nossa época do rádio. Mas foi uma época muito bacana, que eu aprendi muito com você. Você é sempre muito generoso e parceiro, né, cara? O cara que faz aí a dobradinha. A gente apresentou o jornal, o programa, fizemos bastante coisa no rádio. E que bom estar aí matando a saudade aqui na Play Hits. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Muito bem. Ô, Ramon, você trabalhou no rádio até que ano aqui em Juiz de Fora? Como é que foi? Rapaz, eu sabe que eu não vou lembrar muito, não. Acho que foi até 90 e alguma coisa. Acho que foi por aí. Depois eu fui para o Rio, roda para cá, roda para lá.
e acabei vindo para o Espírito Santo, né? Vitória, Colatina, Cachoeiro, essa área toda aqui, Linhares. Então, eu estou aqui até hoje. Mas eu acho que foi Você está em qual cidade agora? Está em qual cidade? Agora eu estou em Cachoeiro de Itapemirim, né? Terra do Roberto Carlos. E também, volta e meia, a gente está em Vitória, porque é muito perto aqui. Mas a base mesmo é Cachoeiro, né? Terra do Roberto, terra da Luz del Fuego, de um monte de Rubem Braga, Newton Braga, que é uma galera aí que ganhou o mundo e que saiu aqui da cidade. Muitos outros, né, cachoeirenses aqui famosos. Mas o mais, digamos assim, expressivo aí é o Roberto Carlos, e é daqui. Aqui tem a casa do Roberto Carlos, tem concurso de cover do Roberto Carlos, tem um giro gastronômico, tem o giro gastronômico do Roberto Carlos. Eu tenho um amigo que é cover, tem 2, 3 amigos que são cover do Roberto Carlos. Todo mundo, né? Todo mundo. Eu conheci um cover do Roberto Carlos, eu acho que ele é daí. Ele era pequenininho, ele teve aí em Juiz de Fora comigo na Panorama, né? Teve em Juiz de Fora na Panorama, e ele usava um salto diferenciado no sapato, para dar uma diferença ali de... Para dar uma mancadinha, né? Dar uma mancadinha. Verdade, verdade. Não, tem uns que chegam aí à perfeição e, assim, a dedicação do cabelo, da aparência, da roupa, enfim. E a gente tem aqui também em Cachoeiro, aí amigo meu também, que é o Fabiano Jufo, que é do elenco do Faustão agora, que faz todas as vozes, né, de vários cantores, Ramário, Tim Maia, Luiz Armstrong, faz Alcione, faz, enfim, Ana Carolina, que é de Juiz de Fora, faz várias vozes, uma perfeição incrível. E ele faz o Roberto Carlos, ele tem vários clipes aí gravando músicas que o Roberto Carlos autorizou, né, e foi sensacional. Eu fiz uma matéria no ano passado, falando do aniversário do Roberto Carlos, né? E eu tive a honra de entrevistar o Dudu Braga, né? E o Dudu Braga... Saudoso Dudu Braga. Partiu cedo, e o Dudu Braga falando o que era ser filho do Roberto, né? Que para todo mundo é o rei Roberto Carlos, e para ele é o pai Roberto Carlos Braga, né? E ele falando, entre as coisas que ele falou, um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que me ensinou muito, me estimulou muito, me incentivou muito, e foi muito bacana ver esse depoimento dele. Então, fora dos holofotes, fora do palco, o Roberto Carlos foi um pai que marcou a vida do Dudu, que está lá no céu, aí, olhando e cantando aí para quem já partiu e com quem já partiu, né? E a gente falando de Dudu Braga, né? Na Panorama, Ramon, eu apresentava lá, tinha um programa na nossa grade de programação que era as canções que você fez para mim, que o Dudu Braga, ele apresentava. Então era toda semana, todo finalzinho de semana, o Dudu participava aí conosco. Ficou muito tempo na Panorama. Quem gostava muito desse programa, o Hugo Soares, né, nosso grande operador da Play Hits, inclusive. Hugo Soares. Aliás, tá na Play Hits com a gente aqui, viu? Aliás, vários locutores, vários colegas nossos, né, Marcelo, fizeram programas com músicas do Roberto, Almoçando com o Rei, as músicas que você fez para mim, como você disse aí, vários, né? E em várias fases do Roberto, ou Jovem Guarda, ou a fase romântica, enfim, vários colegas nossos aí de Juiz de Fora tiveram esse programa. Era geralmente um horário do almoço. O seu era qual na Panorama? Você estava na Panorama, era qual horário? Na Panorama, acho que era no final de semana, se não me engano, acho que era no domingo. Acho que era no domingo de manhã. Eu acho que era no domingo. O Hugo, está arriscado o Hugo lembrar mais do que eu. Isso aí, o Hugo, nosso operador aqui da Play Hits. O Bejane, né? O Bejane que também está na... O Bejane, almoçando com o Rei, era todo dia. Almoçando com o Rei, né? Com o Rei e com o Bejane. Com o Rei, com o Bejane. E o Bejane, aí depois que o Bejane comprou a rádio, né, foi eleito prefeito e tal, ele montou um estúdio na casa dele, uma curiosidade até, ele montou um estúdio, e na época, né, a gente não é tão velho assim não, a tecnologia que avançou muito. Era maleta, né, Marcelo? Era maleta. Falei isso do Ronaldo Mineiro, que fazia isso também, lembra? Ronaldo isso. Mineiro, né? Lá na Avenida 7, né? Exatamente. Aí o Bejane morava lá na JF, lá em cima, né, na Cidade Alta, e ele tinha lá um estúdio que ele entrava lá na maleta lá e fazia o programa com os operadores da época. Enfim, foi uma época bem divertida. Enfim, rádio é isso, né? É comunicação, é música, e o hino da cidade aqui, né, ele foi
divulgado o hino Meu Pequeno Cachoeiro, foi composto pelo Raul Sampaio, que já partiu também. O Raul Sampaio que compôs para Tim Maia, Lulu Santos, tem várias regravações aí de vários sucessos. O Raul Sampaio da época do Trio de Ouro. Trio de Ouro é bem antigo, né? Então, ele compôs o Meu Pequeno Cachoeiro, o Roberto Carlos gravou e virou um grande sucesso. E é o hino da cidade, uma lei municipal que transformou o Meu Pequeno Cachoeiro no hino da cidade. Então, toda solenidade que tem aqui tem que cantar o Meu Pequeno Cachoeiro, que foi divulgado pelo Roberto. Olha que bacana, Ramon, olha que bacana aí, ó. A Tânia Mara Oliveira, olha aí. A dona Tânia. Finalmente eu ver vocês dois juntos. Quero ver esse encontro pessoalmente. Olha aí. É isso aí. Aliás, você está me devendo uma visita aqui, né, de hoje, né, Marcelo? Você vem para Guarapari, você vem para Vitória. Você não para em Cachoeiro, meu. Que isso? Vou viajandão. Né? Você vai ter que comprar outro Opala ou outra Blazer? Como é que vai ser a história? Rapaz, você lembra, né, que eu tinha um Opala, o primeiro carro Opala, Pois né, é. um Opalão. O Ramon, gente, ele participou de um momento muito especial na minha vida, ele vai lembrar disso, claro que foi muito especial, muito emocionante, eu digo eu também. Eu fui conhecer meu pai já com 24 anos de idade, coisas da vida, né? História de novela, isso é história de filme, gente. E eu que corri atrás, encontrei, resumindo, eu vou mandar um grande beijo para ele, está em Muriaé, né? Muriaé. Carlos Fernando Costa, ex-prefeito da cidade, grande médico, né? Meu pai aí passou pela Covid, né? Ex-prefeito de Muriaé, né? Muito preocupado com a Covid. Então, o Ramon, no dia que eu fui conhecer meu pai, ele foi a Juiz de Fora, ele veio a Juiz de Fora, ele estava em Muriaé e veio a Juiz de Fora para me encontrar, para a gente se conhecer. Eu tinha 24 anos. Ramon, quantos anos você tem hoje, Ramon? 50? Não, calma aí, Marcelo. 48, 49. 48, 48, você não sabe? Quantos anos você tem, Marcelo? Eu tenho 49. Então, eu tinha... 49. Parou nos 49. A gente regula. Então, eu tinha 24 anos quando eu conheci o meu pai. E o Ramon foi comigo. Né? Eu lembro, Ramon, a gente saiu da Solar, lá na esquina da Espírito Santo. O Marcelo se emocionou. Foi um momento... Aliás, a história toda, né? A história toda, que é muito longa, é uma história digna de filme, é uma história emocionante mesmo. Verdade. E acabei conhecendo meu pai. E o Ramon foi comigo até a porta do... Foi. Vai, rapaz, vai. Né? Vou, não vou, vai. Vai. E assim, e que bom, né, Marcelo, que ele te deu o principal, né? O amor, né? O carinho. Acho que isso foi mais marcante, né, Marcelo? E é uma história de rádio, né, Ramon? Uma história que pode falar que é uma história de rádio, cara. É igual antigamente aquelas histórias, né, com aquela trilha, né? Né? E aí aquela opção da época seria: será que Marcelo irá encontrar com seu pai? Qual será a reação do seu pai ao ver o seu filho? Eu lembro disso que depois no comecinho da Panorama, o Isauro Calais, ele tinha um projeto sobre essas coisas assim de reencontros familiares, enfim, aquela coisa toda, e ele acabou colocando meu pai no ar comigo depois de novo, assim, no momento já. É mesmo? Que bacana! Coisas emocionantes, assim, coisas interessantes. Um abraço pro Isauro, pra turma toda, né? A galera toda que tá ouvindo. Muita gente boa. Você lembrou agora, eu estava lembrando outro dia, vendo, que volta e meia eu vou caçando no YouTube para lembrar mesmo. A gente tem o Canale, né, da nossa época, o Joey, né? Saudoso Joey. Poxa, que vozeirão, Joey, né? E tanta gente boa que passou pela nossa vida. Vou lembrar de todo. Gil Horta. Né? Gil esteve comigo semana passada aqui, muito bom. Horta, pois Serginho, Canale. Então, e o Zé de Barros, lembra do Zé de Barros? Antes da gente entrar no ar? Antes da gente entrar no ar com o jornal? Até amanhã, pessoal, né? Ele levantava e saía do microfone, né? Ia andando pelo corredor da rádio, o Zé de Barros. Agora, e o operador que mais ria das nossas palhaçadas? Você está falando do Jorjão? Ou... Tem um Jorjão, né? Lembra do Jorjão? Não, o Jorjão e o da Graça. Não, o Paulinho das Graças. Paulinho das Graças. Paulinho, se tiver ouvido aí, era olhar pro Paulinho, o Paulinho ria, pô. Mas o Jorjão Maravilha era muito bom também, né? Também. Muito, ele vivia o rádio, assim, de uma maneira incrível. Era uma época muito louca. Falei do Barretão aqui
semana passada, que ele ia sempre nas exposições, ele mexia com passarinhos, né? Aquela coisa toda, e eu sempre falava no ar, olha, o Barreto vai estar no Expo Shop hoje mostrando passarinho para todo mundo. Caramba, meu Deus, que horror! O Barreto, né, eu entrei na M e... Não, minto, o Barreto saiu da FM, eu entrei na madrugada da FM, eu, Marcelo Ribeiro, né? E depois eu fui para a M. O Barretão, eu entrei no lugar dele. Muito bacana, né? Muito legal a turma do rádio. O Serginho estava aqui semana passada, a Rosângela Rossi. Ô, coisa boa, Ramon. Coisa bacana. É verdade. Época boa. E assim, eu não sei, eu acho que você lembra disso, né? Primeiras portas que eu fui bater no rádio, eu acabei conhecendo o Léo de Oliveira, na Rádio Capital. A Rádio Capital chegou em Juiz de Fora na época com muita força, porque tinha o Gil Gomes, né? O Aqui, Agora, né? A madrugada que o Gil Gomes fazia. E aí a Rádio Capital, que tinha Claudinei Coelho, tinha o Bejane na época, e aí o Claudinei Coelho falou assim, você tá vindo aí todo dia, entra aí, vai participando comigo, e aí foi os primeiros contatos. Na época, o Canali era operador de áudio. O Canali era operador. Se o Canali lembrar disso, ele era operador, e depois ele virou esse consagrado comunicador e locutor que ele foi. Então, foi muito bacana naquele começo, depois foi para outras rádios, enfim, sempre aprendendo até que realmente conseguir o primeiro emprego em rádio, e não paramos mais, né? Aí nessa época, eu não sei se você já morava na Rio Branco, quando tinha a Manchester, que marcou época também. Você já morava na Rio Branco? Não, então, a Manchester, eu cheguei a fazer um pedacinho da Manchester. Ali, quando eu comecei no rádio em Juiz de Fora, era a Manchester e a Atividade, né? Naquele mesmo tempo. A Nova Cidade também estava lá, não é isso? Isso aí. E era o conglomerado de comunicação Alberto Lavilhas. Mas naquela época, Ramon, nessa época de Atividade, eu morava... Cara, eu morava... Na Zona Norte? Na zona, Cidade do Sol, Benfica, alguma coisa assim. Eu lembro que depois eu entrei para Farol, aí foi a minha primeira carteira assinada, que hoje... Farol, você lembra? Foi longe, hein, Marcelo? Foi a minha primeira carteira assinada. Porque era do Melo Reis, né, do ex-prefeito. E eu entrei para Farol, foi a primeira carteira assinada. Melo Reis assinou para mim, Francisco Antônio de Melo Reis, que hoje em dia é a Itatiaia, 105,3. Itatiaia. Quando a Itatiaia chegou a Juiz de Fora, eu estava na Farol FM, 105,3. Eu, Wilson Cid, Kleber Ramos, né? O Wilson Cid, grande mestre, lembrou bem agora, me ensinou muito. E aí, foi vendida para Itatiaia, para o Emanuel Carneiro, que hoje não é dele mais, né? Foi vendida a rádio para o Emanuel Carneiro. Então eu fui vendido junto, foi porteira fechada. Eu e uma galera, né? Porteira fechada. Vai com tudo, leva o elenco todo. Levou todo mundo. Eu, Alice, quem mais? Lembro da Juliene, Denise Barbosa. Irmã do Barbosinha. A Denise irmã do Francisco Barbosa? É a Denise, irmã do Francisco Barbosa. Denise Barbosa, irmã do Barbosinha da Tupi. O Barbosinha esteve aqui na rádio, na programação dessa semana, aí no outro programa. E aí eu fui para Itatiaia. Então, como eu fazia de manhã na Farol, eu fazia pela manhã, eu fiz de manhã na Itatiaia. Então, eu fui o primeiro, com certeza, sem dúvida alguma, eu fui o primeiro cara a apresentar o Go Back em Juiz de Fora, um grande programa. Hoje, se não me engano, é o Márcio Santos, ou é o Gil que está apresentando, que o Gil pega de manhã na Itatiaia. Então, eu fiz o Go Back, fui o primeiro cara a apresentar o Go Back em Juiz de Fora, 105,3, né? Assim como existe, quando a Rádio Globo chegou nesse prefixo que a gente está, 910, aqui em Juiz de Fora. O Léo de Oliveira e o DJ Cebola, saudoso Cebola, Chico Cícero, Marcos Silva também, saudoso. Rapaz, então, onde anda Chico Cícero?
E tá aqui na Play, tá aqui sempre no jogo, aqui no futebol. Aí, né? Diana, Chico Cícero. Chico Cícero, um abração para você, meu querido. E olha só, Ramon, que bacana. Eu entrei na Globo, fui contratado pela Globo, pelo Josino e Jovino, né? Jorge, enfim. Então eu fui... foi a primeira emissora em rede de rádio da Globo. Rádio. Emissora afiliada à Rádio Globo. Foi a primeira. Então, estava todo mundo dando cabeçada. A gente estava assim, como é fazer para as vinhetas, tal, o show do Antônio Carlos, babá, aquela coisa toda. E eu fui o cara que entrou no ar às 6 da manhã. Primeiro cara na Rádio Globo, nesse prefixo 910. 2001. E o show do Antônio Carlos. Eu fui o primeiro clone do Antônio Carlos no Brasil, porque depois ficou Belo Horizonte, começou aquela coisa toda. Fui o primeiro clone do Antônio Carlos. Cheguei aí no Rio com o Marco Silva, no programa do Antônio Carlos, Jussara Carioca, né, Ana Davis, tava todo mundo lá. Tem fotos aqui, inclusive, muita coisa bacana. Tem o prints para mostrar. Tem bastante coisa. E aí, cara, o Antônio Carlos, a gente falou, Antônio, então você grava uma... Porque a gente não sabia ainda, tava assim, vamos fazer, mas ninguém tinha aquela... Como é que vai funcionar, né? Aí ele gravava uma cabeça de saída, ele saía para o comercial nacional, que seria a rede. Aí ele gravava uma cabeça de saída, ô Marcelo, como é que tá o tempo em Juiz de Fora? Fala pra gente aí. Aí eu entrava com o tempo em Juiz de Fora e depois ia para os comerciais. Tal. Dava certinho, cara, era muito bacana. E depois vinha o padre Marcelo Rossi, às 9, depois da gente, do Antônio e de mim, né? Fazíamos juntos, eu de Juiz de Fora, ele do Rio. E depois, às 10, depois do Padre Marcelo, eu voltava com Manhã da Globo, que era de 10 ao meio-dia. Então eu ficava na rádio de 6 ao meio-dia, todo dia, fazendo o clone do Antônio de 6 às 9, descansando um pouquinho, preparando o Manhã da Globo, que era de 10 ao meio-dia. Muito bacana. Depois eu fui para Panorama, né? Fui ser gerente da Panorama. A Panorama tinha um estúdio lindo, né? No centro da cidade ali. O estúdio que o Omar idealizou, a gente fez aquilo ali, foi o segundo, se não me engano, no Brasil, que tinha da Rádio Guaíba, né, no Sul, e a gente fez no segundo. Aquele estúdio foi muito bacana, foi um divisor de água, sem dúvida nenhuma. É aquilo que eu falo, eu sou meio suspeito para falar, porque eu entreguei toda a minha vida ali naqueles 5 anos da Panorama, do primeiro ao último dia. Eu fui gerente do primeiro ao último dia da rádio. Foi muito triste quando acabou, né? A gente teve que fazer, até brinquei lá, a gente teve que fazer meio que uma nota de falecimento no ar, falando que estava acabando. Nossa, pensa bem, que triste. Aqui o Francisco Canalho mandando um abraço, mandou no meu zap aí, que tá assistindo aí. Canalho, um abração para você, viu? Chiquinho tá conosco aí, bacana. O Chiquinho esteve aqui quando. Se quiser entrar na nossa conversa aí, a gente manda o Canalho de novo aqui também. Vou passar por ele. Se quiser entrar aí. Agora, Marcelo, você tem um trabalho... que eu não sei se você já contou aí, mas é bom relembrar sempre, que eu sempre admirei muito, que é o locutor, foi voz padrão da Rede Globo, né, Marcelo? Sim. E com muito profissionalismo, com dedicação, me inspirei muito, porque quem não sabe, a Globo saía do ar, gente. A Globo saía do ar. Madrugada. A gente da Globo, do tempo que a Globo saía do ar. Durante a semana e no domingo saía para manutenção dos transmissores, né? E o Marcelo falava lá, ZY725, Rede Globo, Juiz de Fora, né, Marcelo? Não é? Eu entrei para a Globo. Agora uma pequena pausa em nossa programação. Eu entrei para a Globo, Ramon, a gente fazia, né, muito comercial, né, na Globo. Né? Isso aí. Então eu comecei na Globo. Paulo Martins e companhia. Paulo, um grande abraço para Paulo. Martins. O Alencar, né? Saudoso Alencar também, que a gente era contato, né? Enfim, nossa, e lá na Globo a gente tinha o Filocarmo, tinha o Cosme, tinha a turma toda. Cosme. O Luiz Cosme e o Sebastião Cosme, que faleceu recentemente. O Luiz Cosme. Eu lembro mais do Luiz Cosme. Luiz Cosme, gente carioca, gente finíssima. Do Santa Luzia. Aí, cara, eu entrei para a Globo em 28 de dezembro de 1992. Foi no dia no final do ano. Você ainda estava
Você ainda estava se desdobrando entre duas emissoras. O tempo foi? Isso. A MFM na Solar. Foi no... Segunda, você estava emendando segunda. Foi no dia em que aquela menina foi esfaqueada, a Daniela Pérez. Então estava um clima estranho, né? Uma data meio e ali também houve o impeachment do Collor. E ali eu fiquei gravando comerciais. Quando foi em 94, acho que foi 4, aí eu efetivei como locutor de cabine da Globo. Totalizando minha passagem pela TV Globo, foram 25 anos. Porque... 25, Marcelo, isso tudo? 25, cara. Porque é o seguinte, eu fiz a Globo... Porque depois você não podia mais fazer comercial, né? Porque você passou a ser a voz padrão. Aí eu fazia a Globo, fiz campanha para senador, fiz um monte de coisa, e eu fiz a Globo muito tempo, e depois eu fiz a integração, né? Porque aí a Globo foi Isso, aí virou Panorama, aí virou Panorama, fui vendido com porteira fechada também, mais uma vez. Aí a Panorama, ficamos lá, né, o tempo todo, né? E depois, aí logo gerenciando a rádio, tive que sair aqui da Rádio Globo para ir para lá. E é engraçado, né? Porque eu trabalhava na Rádio Globo, mas era gerente de outra rádio que teoricamente era concorrente da Rádio Globo, sendo do Sistema Globo lá. Era muito louco. Os bastidores do rádio que muita gente nem nota, né? Era muito louco. E o que aconteceu? Eu fiz a Panorama depois vendida para a Integração, que hoje é a Integração, fiz a Integração um bom tempo. Aí fui desligado, fiz um ano mais ou menos do JF da Sorte aqui, né? Fiz um sorteio. Marcelo foi para a TV também, ó. Foi para frente das câmeras. Fiz a TV, fiquei um ano e quando eu me mudei para São Paulo, Aí, o que aconteceu? Chegando em São Paulo, eu fui procurado novamente pela Globo para fazer aí uma diferença. Eu fazia a Panorama, depois eu comecei a fazer a integração, que era Araxá, Uberaba e Uberlândia e Juiz de Fora, né? Aí eu fazia 4 emissoras, digamos assim, né? De Juiz de Fora, lotado em Juiz de Fora. E depois, quando em São Paulo, eu fui contratado para fazer 6 emissoras na região do Vale, da região dos Lagos, né? A InterTV. Fiz 6 emissoras InterTV. Aí peguei também uma InterTV lá em cima, eu acho que era InterTV também, era InterTV, lá em cima no Nordeste. Então eu só sei que eu cheguei até 2017, 2018 fazendo a Globo efetivamente, com 11 emissoras. Eram 11 emissoras que eu servia diariamente, entendeu? Da Globo. Aí a tecnologia, ela facilitou. Eu fiz, por exemplo, eu posso ser um cara falar que eu cheguei nesse negócio de home office quando tudo era mato, porque lá em 2010, quando eu comecei a fazer essas emissoras da Globo, em 2010 eu fazia já home office, já fazia de São Paulo para o Rio, para Minas e para o Nordeste. Cheguei a fazer... Quantos anos você tem um estúdio que você atende o Brasil todo? Então, o estúdio pode dizer que desde 2008, 2008 que eu tenho estúdio. Então, eu todo dia gravo, ou ainda gravo para muito lugar, tá? Para muitos lugares. Fiz a TV Tem também da TV Globo, né? Cheguei a fazer alguma coisa muito rápida através do meu grande chefe, o Arísio Coutinho, cheguei a fazer na Globo Internacional alguma coisa também. E o Arísio hoje já se aposentou da Globo, né? Sempre falo com ele, um grande chefe, um grande cara. Tem muita gente boa. Ramon, vamos fazer o seguinte, 10h35, a hora passa muito rápido. Caramba, já passou isso tudo? Daqui a pouco tá na hora de almoçar, meu. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco tá na hora de almoçar um frango. Opa, hoje é dia. Um violão e cerveja, você lembra disso? Sim. Na esquina da Espírito Santo. Né? Ali perto do cemitério. Marcelo, leva o violão, Marcelo. Olha, eu vou ao intervalo rápido, eu volto. Já tem alô para a gente mandar aqui, tem áudio para a gente ouvir, né? Participa com a gente. A gente vai para o intervalo aqui, Ramon, daqui a pouco eu te chamo de novo, já, para a gente falar mais da história do rádio. E lembrando a vocês que podem participar conosco, deixar aí a sua pergunta para o doutor Rafael Cortez Neto, endocrinologista, vai falar daqui a pouco
sobre obesidade infantil, diabetes, tireoide, hipertireoidismo e muito mais. Daqui a pouco com a gente, tá bom? Ramon, já eu te chamo aí, a gente volta falando para os ouvintes, tá? Daqui a pouquinho o Ramon tá com a gente. Agora, a gente vai para o rápido intervalo e já voltamos aqui na Play Hits, são 10h36. Bom dia! Agora você tem mais canais para falar com Saving Sinai. É o 3031-0500. Está integrado ao WhatsApp e Telegram. Vai lá conferir os principais serviços ao alcance de um clique, inclusive cotação de planos. Saving Sinai, 3031-0500. Você viu? A drogaria Dia e Noite, além do melhor atendimento, agora também está com os melhores preços em remédios e perfumaria. Baixou tudo mesmo. Passa lá na Rua Alfred 339, parte baixa e confira. Também dá para pedir pelo telefone 3025-5400 ou pelo WhatsApp 99981-5552. Drogaria Dia e Noite. Preço baixo todo dia. Marte Minas, eu vou comprar, aniversário, eu vou fazer a festa. Alho nacional roxo, quilo 12,99. Linguiça suína soldada congelada, quilo 12,98. Cerveja Stella Artois, 473 ml, 4,28. Lava roupas em pó Suf, 2 quilos e 400 gramas, 19,90. Ofertas válidas para Juiz de Fora. Concorra a 5.000 vales compra e a 2 casas. Consulte o regulamento em aniversário.martiminas.com.br. Proteção PLPP e Republicanos. Quando a verdade da corrupção no governo Lula é dita por adversários, tem gente que desconfia. E se a verdade sai da boca do próprio vice de Lula, Geraldo Alckmin? Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Se até o vice pensa assim, como é que eu vou confiar no Lula? Torcida Brasil! Torcida Brasil! Oferecimento! Saving Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Saving e Monte Sinai, 3031-0500. Torcida Brasil! O jornal italiano Tutto Sport divulgou o penúltimo corte da lista do prêmio Golden Boy. O único brasileiro restante entre os 40 jovens que concorrem à premiação é o atacante Marquinhos, revelado pelo São Paulo e que está no Arsenal da Inglaterra. Outros nomes da lista já são jogadores importantes em seus clubes da Europa, entre eles Camavinga, do Real Madrid, Pedri e Gavi, do Barcelona. Esse prêmio é entregue desde 2003 ao melhor jogador abaixo dos 21 anos de idade. O meia Anderson e o atacante Alexandre Pato são os únicos brasileiros que conquistaram o troféu até o momento. Tudo sobre o prêmio Golden Boy você confere comigo, Fabiano Vieira, só aqui no Torcida Brasil. Torcida Brasil! Torcida Brasil! Torcida Brasil! Oferecimento! Saving Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Saving e Monte Sinai, 3031-0500. Arcanjo Miguel, 40 anos, porque aqui a nossa estrela é você. Farmácia de Manipulação e Homeopatia, na Rua São João 333, no centro de Juiz de Fora. Ligue 3215-4829 e siga nossas redes sociais, @Arcanjo Miguel Farmácia. Vero é muito mais que internet. Assine a banda larga de verdade com o HBO Max para acompanhar todos os lances da Champions League e ainda assistir agora ao novo filme do Batman, direto do cinema para sua casa e muito mais. E olha essa oferta, 380 mega com HBO Max incluso por apenas R$125. Vero é fibra de verdade, Wi-Fi turbinado, filmes e séries para toda a família. Acesse verointernet.com.br ou ligue 401020 e consulte condições. Vero, internet de verdade. Ô mãe, eu tô indo lá na CEMIG resolver um probleminha, tá? Até mais tarde. Simplifica a sua vida, meu filho. Dá aqui que eu dou um jeito. Ou você não sabe que dá pra resolver tudo pelos canais digitais da CEMIG. Tem WhatsApp, aplicativo CEMIG Atende, portal cemig.com.br. É tudo prático, seguro, moderno e bem rapidinho. Se atualiza, menino. Isso é tecnologia a favor daquilo que mais importa para a CEMIG. A satisfação dos seus clientes. CEMIG. Onda? É, nas ondas do Pacífico. Marcelo Pacífico. Já estamos de volta aqui na Play Hits 910 AM. E para todo mundo ouvir pela internet também.
Olha, tá bacana demais esse bate-papo com o Ramon Barros, não é? São 10h40, tá, gente? E aí, Juiz de Fora? Bacana, que susto essa chuva que deu na semana, né? Que coisa horrível, né? Que coisa preocupante, né? A cobertura, né? O meu amigo o Sérgio Gataz Barra, né? Sérgio, um abraço. Ele e a esposa filmando de dentro do carro, a telha, em frente ao Itaú ali, vindo em direção ao carro. Que perigo, né? Meu Deus do céu. Participa comigo aqui. Deixa eu ver a turma que está participando conosco, está acompanhando a nossa programação aqui. Legal demais saber que está todo mundo ligadinho com a gente. Tem áudio chegando aqui no nosso programa e eu vou exibir aqui a turma que está ligada, está mandando os áudios aí. Muito obrigado mesmo a todos que estão ligados com a gente. Olha, o Mauro está mandando um abraço para mim aqui. Alô, Maurão, tá ligado da lavanderia. Opa, que coisa boa, que bacana. Obrigado aí pela companhia aqui na Play Hits 10h42. Vamos ouvir o Maurão falando aí. Marcelo Pacífico, aqui é Mauro Caniato, da lavanderia Roupa Cheirosa. O Sistema Regional está de parabéns por abrilhantar a rádio de Juiz de Fora com a sua introdução, com a sua capacidade profissional, sua locução excelente, abrilhantando as manhãs de sábado nas ondas do Pacífico. Obrigado, Mauro. Obrigado aí, viu? Todo mundo aí, a família toda. Eu estou conversando com o Ramon Barros. Tá aí o Ramon Barros. Né, Ramon? O Ramon falou comigo fora do ar assim: ô Marcelo, isso aqui precisa de mais de uma edição para falar do rádio de Juiz de Fora. Muita história para contar. Quiçá uma minissérie da Netflix. Uma minissérie baseada em fatos reais. Em fatos reais. E tem uma coisa que é uma vantagem, Ramon. De tudo aquilo que a gente fez no rádio, coisas bacanas, coisas engraçadas, né? Micos, memes, não existia câmera. Não tinha câmera, verdade. Não tinha câmera, nada foi gravado. Agora, Marcelo, naquela época dava tudo certo. A gente não tinha câmera, não tinha celular, mas a gente marcava e encontrava com os amigos, dava tudo certo, né? Isso, era legal, era bacana, era época boa. E o rádio, né? Sempre. O rádio, cara, ele vem ultrapassando os limites, né? Ele não tem barreira para o rádio, né? Não tem barreira. Seja as ondas do rádio, seja aí a internet. Agora o rádio com imagem, em um futuro, de repente não tão longínquo assim, o cheiro, será? Será que vem? Aliás, a tecnologia já tem alguns experimentos aí, né? Já tem uns insights aí de alguns computadores que têm sensores que transmitem algumas essências que combinadas lembram outras, ou separadas. Tipo aquela questão de cor primária, né? Você tem o azul junto com o amarelo vira verde. Então tem alguns testes assim. Então, assim, não vai demorar muito o rádio, a TV, a internet ter cheiro, não, tá? É, isso aí. Olha aí, falando com a gente, Tânia Mara Oliveira, ela falou, não sou dessa época. Ela mandou às 10h30 essa mensagem, que a gente tá falando dessa época de TV. Na época que a Globo tudo era mato, por exemplo. Tudo era mato, né, Ramon? Dona Tânia, um beijão pra você, Dona Tânia. Essa é a Dona Tânia, Marcelo. Essa é a Dona Tânia, dona da pensão. Bacana. Essa é a dona da pensão, essa aí que não deixa entrar depois das 11. Meu Deus, a pensão, né? A dona da pensão, Dona Roberta, tá só ligadinha pela internet acompanhando a Dona Roberta também, dona da pensão. Né? Queria Marcelo, tô lembrando aqui, nós fizemos, além juntos, né, as novelinhas de humor lá na Solar FM, meu. Rapaz, o que fazia? Eu e o Joey, nós trocávamos de horário. Acho que o Joey saía às 3 e eu entrava. Ele fazia o suflete, aí eu vinha com o som da cidade, ou vice-versa, não lembro. Eu acho que sei lá. Aí a gente gravava, eu e ele contávamos, num determinado momento, contávamos piadas na troca de horário, eu e o Joey. Depois, e na sexta-feira tinha a novelinha, que era produzida. Toda sexta, E produzia, era o Rei Drogado. Fizemos dos Flintstones, fizemos da História de Amor, que era a novela que passava na época, História de Amor, né?
Ah, fizemos muita coisa, cara. Foi Tinha muito muita legal. coisa. Eu gravava a semana toda para exibir e era eu, você, fazendo algumas vozes, Todo algumas elenco. colegas de rádio lá que faziam umas vozes femininas, né? E editava aquele material e ia pro ar toda sexta-feira. E legal era que a gente passava, às vezes, no calçadão. Já passamos algumas vezes no calçadão da Alfred. Eu via todo mundo ligado aquele horário na Solar, ouvindo a novelinha que a gente tinha deixado gravada, né, Marcelo? Não, eu lembro que toda novelinha tinha o Dirceu Borboleta. Toda... O Dirceu Borboleta. Podia ser a novela que fosse. Qualquer. Ou Redrogado, ou qualquer coisa, ele tava lá. Coronel. O Canali pediu aqui para você imitar o Scooby-Doo. Canalha lembrou do Scooby-Doo, bicho. Você imitar o Scooby-Doo. Vai, imita o Scooby-Doo. Caramba, muito tempo que eu não faço Scooby-Doo. Deixa eu ver, peraí. Marcelo, que bom te ver. Sei lá, tá muito saiu não faço mais. Pô. Daqui a pouco, você vai falar com o cara que era a voz do Jay Quest. Aí, ó, quero conhecer ele. Lá do desenho do Bandit. Meu grande amigo, Dr. Rafael Cortez Neto, um grande médico, grande amigo e um grande cara da comunicação. Fez novela, fez tudo. Ele vai falar de medicina e vai falar da parte artística também. Ele é dos nossos, é dos nossos. Bom. Isso é bom. Mas ele é galanzão, né? Não, ele é outro patamar, né? A gente é locutor, ele é galanzão, estilão Tarcísio Meira, aquela coisa toda. Isso Daqui a pouco ele vai aparecer. Deixa eu falar, vamos falar com ele de uma vez? Vamos falar com ele de uma vez? Ele vai falar, depois ele vai responder as perguntas que as pessoas vão mandar aí sobre endocrinologia, sobre tireoide, sobre diabetes. Agora vamos falar da parte artística dele. Apresentando aos senhores e senhoras e ao Ramon, o nosso querido amigo, está direto de São Paulo, na capital, doutor Rafael Cortez Neto. Olha ele aí, doutor Rafael. Seja muito bem-vindo. Oi. Que prazer falar com vocês. Ramon, muito prazer. Prazer, doutor Rafael. Tudo bom? Tudo bom. Eu ouvi dizer que você fazia radionovela, é isso? Você e o Marcelo? Nós fizemos radionovela. Aliás, Marcelo, aqui nessa nobre frequência que estamos falando, eu tive a honra de trabalhar com o professor Josino Aragão. Né? Ele fazia um programa de humor, Claudinei Coelho, entre outros radialistas da época, que era a turma do rádio, e eu fazia o Amaro Amaral, que era um locutor que fazia as vinhetas, tipo Homem Vinheta, né, e tal. E foi um aprendizado muito grande. E trabalhei também, fiz programa policial aqui nessa frequência. Enfim, tem uma história bacana aí com o Sistema Regional de Comunicação, que ficou no coração também. Você sabe, Ramon, que eu apresentei a Ronda Policial uma semana na Solar? Pois é. Uma semana. Que bacana. Dava medo. Era uma resposta. Dava medo. E na época que eu fazia, era Juiz de Fora AM, Rádio Juiz de Fora AM, a gente dramatizava um pouco a situação. Então, ia lá, né? Ia a Dona Maria andando pela rua, quando apareceu, de repente, uma assaltante. Baixa aí, baixa tudo aí, baixa a grana aí, pô, e tal, não sei o quê. E aí entrava, né, a voz da menina, não sei o quê e tal. E fazia a dramatização, o que dava para fazer. Doutor Rafael. Oi, deixa eu falar uma coisa. Eu, antes de fazer dublagem, eu fiz um pouquinho de radionovela na Rádio São Paulo, aqui em São Paulo. Eu gostei sempre da arte, né? Então eu cheguei a fazer alguns capítulos na Rádio São Paulo, com o Ezio Ramos, que era marido da Gilmara Sanches, aquela que era a jurada do Silvio Santos, lembra? Que legal! O Ramon lembra, sim, ele é dessa época, ele lembra. Eu saía de Juiz de Fora, com curiosidade. Teve uma época, eu era bem pequeno, Juiz de Fora não pegava TVS ainda. Né? Isso. E eu ia para Três Rios, onde morava minha tia, e Três Rios pegava. A gente passava a tarde toda vendo o Silvio Santos, o programa Silvio Santos, que acabava sei lá que horas, era onde eu tinha referência. E lembro dessa época. Da sua época, Pedro de Lara. Pedro de Lara, isso, exatamente. Eu comecei a fazer rádio teatro, depois eu fui fazer dublagem. Eu dublei o Johnny Quest aí com o Marcelo, maior fã. Era original mesmo, né, doutor? Original. Eu dublei o Johnny Quest. Se você colocar
na internet, Johnny Quest, primeira série dublada no Brasil, tá lá, Dr. Rafael Cortes Neto, médico endocrinologista. E também dublei na série do National Kid, lembra, Ramon? O japonês que voava. National Kid, olha só que bacana. Que legal. Eu dublava um dos amiguinhos do National Kid. Eu nunca vou esquecer, Ramon, meu nome era... O senhor era amiguinho do National Kid, então? Eu era Yukio Obata, nunca vou esquecer esse nome. Saudades. Nossa, que legal. Não, meu sonho era fazer dublagem, sabia? Eu sempre quis fazer dublagem, mas eu acabei entrando por outros caminhos, fui parar em televisão, etc. E acabei deixando... Mas era um sonho fazer uma dublagem, né? É muito bom, era, né? Como é que era esses bastidores aí? Fala pra gente aí. Não, então, a dublagem antigamente, Ramon, era totalmente diferente. Eu contei para o Marcelo uma vez. A gente entrava no estúdio para dublar um anel, não sei se você lembra, né? Um pedacinho do filme. Então, se tivesse 2, 3 personagens, a gente dublava no mesmo tempo. Hoje a dublagem é diferente. Hoje cada um entra no estúdio, faz a sua parte, né? E depois eles fazem a mixagem e aí sai o filme. Mas eu dublei com o Denis Carvalho, o Cláudio Marzo, Rolando Boldrin, um monte de fera. Depois eu entrei na faculdade de medicina, aliás, entrei perto de vocês, entrei em Vassouras. Uhum. Eu cheguei a dar plantão aí em Juiz de Fora quando eu era estudante de medicina. Mas aí eu larguei a profissão, né? Aí o meu pai falou assim, quando eu entrei na faculdade, olha, eu tinha sido convidado para fazer telenovela na extinta TV Tupi, lembra? Que era aqui em São Paulo. Mas também entrei na faculdade de medicina em Vassouras. Aí meu pai falou, você escolhe ou medicina ou vai ser ator. Adivinha o que eu escolhi? O meu sonho era ser médico, né? Mas eu sempre gostei da nobre arte. Mas que legal, né? Mas o senhor fez novela também, não fez? Fiz alguma coisa também. Coincidência, porque eu estava fazendo vestibular e eu tinha um monte... Eu trabalhava na prefeitura, fazia um pouquinho de rádio, um pouquinho de dublagem, e no fim eu acabei fazendo comercial também para televisão. Naquela época eu tinha eu tinha cabelo preto, né? A gente também. Aí acabei entrando em medicina em 1970. E aí depois vim para São Paulo, né? Fui fazer a residência na Escola Paulista e virei endocrinologista. Mas eu curto muito essa arte de vocês, principalmente o rádio, porque eu acho que o rádio, aliás, esse nome, viu, Marcelo? Nas Ondas do Pacífico, é muito sugestivo, muito bacana. O nome é simpático. Então nós vamos dar hoje o nosso conselho médico depois, tá bom? Daqui a pouquinho, às 11 horas, ele vai responder aí aos ouvintes. Diga, Ramon. Não, você lembrou aí, porque todos os filmes que acho que a gente assistiu tinha sempre, né? Versão brasileira BKS ou versão brasileira Herbert Richards, né? A minha era a versão brasileira, AIC, São Paulo. Lembra? São Paulo, Mas o cara da BKS, geralmente, quando tinha. Charles Bronson entrava no Domingo Maior, né? Então, isso. Versão brasileira BKS, né? Uma coisa meio sinistra, assim. O meu sonho, viu, Ramon? Era falar versão brasileira, AIC, São Paulo. Mas quem falava isso era o falecido Araquém Saldanha, que tinha um vozeirão assim, igual de vocês aí. O Marcelo trata a voz dele com água de coco, tá no seguro, pétala de rosa, é assim. Doutor, um grande nome conhecido também, um grande amigo, Márcio Seixas, de Belo Horizonte. Sim. O que fez o Alfred lá, do Batman, né? Fez o Batman no desenho. Clint Eastwood, James Bond, né? James Bond, meu nome é Bond. Ele ficou muito famoso também, aquele desenho do Pateta, do Senhor Andante Senhor Possante, não foi? Senhor Incrível também, Senhor Incrível, aquele gordinho de roupa vermelha, Senhor Incrível, aquele louro, aquele desenho. Sim, incrível, exatamente. Ramon, você lembra do filme Rin Tin Tin? Rin Tin Tin, não é da minha época, do Marcelo. Né? Do Marcelo. Tá bom. Marcelo, você lembra quem dublava o Cabo Russo? Vocês não imaginam. Eu pensei que o senhor ia falar que dublou o cachorro também. Não, quem dublava o Cabo Russo era uma mulher.
Ela chamava Magali Sanches, nunca vou esquecer. Era uma mulher que dublava o Cabo Russo. Aquele filme ficou muito famoso, né? Uma série grande. Eu também, quem dublava comigo na época era na série Os Flintstones. E aquela voz zorona lá do Fred, né? Filma! Dublei com ele também. Tem uma pessoa... Quem que era esse dos Flintstones? Quem que fazia? Era o Marcos Matias. E eu dublei com o Casarré também, o Oder Casarré. O Oder Casarré fez parte da escolinha do professor Raimundo, ele fazia o corintiano. Isso. Eu acho que ele faleceu com uma bala perdida deitado em casa. Esse pode ter sido o Oney, o irmão dele. O Oder morreu, o Oder que eu dublei, Oney, aliás, ele morreu de diabetes. Coincidência, né? Ele tinha amputado um pedaço. Amputado, isso. As duas pernas. Isso. Então, eu lembro que realmente os dois. As histórias aí. Dublei com Lima Duarte, Henrique Martins. Só fera, né? Lima Duarte foi dublador, né? Bem lembrado. Foi. Eu dublei com ele. Eu dublei com o Rolando Boldrin, um monte de filme. Hoje está todo mundo aí na televisão, né? Doutor, a dublagem, eu tentei numa época fazer dublagem, mas aí o que me foi exigido? O curso de ator. Isso. O que me deu muita... Eu reclamei demais com o sindicato, porque eu tinha 20 anos de rádio já. Falei, poxa, mas peraí, eu tenho uma carteira, eu tenho um emprego, tal. Não, mas não pode ser assim. Mas eu sei interpretar um texto, tudo bem que tem que ter os trejeitos do ator, não estou desmerecendo essa parte. Mas eu não queria fazer o teatro, porque se eu fizesse o teatro, né, Ramon, eu seria o galã da novela das 8. Com certeza. Você tinha feito o rei drogado, não? O rei do gado. O rei drogado. Tarcísio Meira que se cuide. Aí eu falei, deixa os colegas, não vou tomar o emprego dos colegas, não vou furar o olho, não. Aí eu liguei para o sindicato e falei assim, mas tem que ter o registro, o DRT de ator. Eu falei, não quero fazer. Mas veio a calhar que tinha o primeiro Big Brother. Você tem 20 anos. Aí eu falei, mas como é que você me explica que o Bambam saiu do Big Brother semana passada e está fazendo o Didi? Cadê o registro do ator dele? Não estou falando nem de dublagem. E o ator dele? Grazi Massafera. Também. Como é que esses caras tiraram em 2 meses o registro? Agora a galera formou a jato. Eu quero esse aí. Falei, me dá um desse. Instituto Universal Brasileiro, pelos Correios. Era isso mesmo. Falei, me dá um desse. Mas aí acabou que não fiz. Eu faço dublagem informalmente. Mas você não fez a prova do sofá, Marcelo. Não, nem tem idade para isso mais. Nem tem idade. Da farinha. Grande, Ramon, bem lembrado. Eu não fiz o curso, não. Eu tinha, segundo na época, eu tinha talento, só isso. Bons tempos. Era só um rostinho bonito na televisão, era um talento também. Você sabe... A Tânia falando aí, que memórias bacanas, viu? Incrível mesmo ouvir essa edição. Era muito bacana. Beijão pra você, viu? Eu vou tentar pra frente. Quem sabe, o Ramon, doutor. Tem tempo. Chamar o Márcio Seixas para bater um papo com a gente e imitar. Boa. Eu sou James Bond. Márcio isso aí. Está dando um treinamento online e imagino como deve ser riquíssimo o que ele passa nesse treinamento dele, né, de locução. Mas caso queiram uma coisa mais simplória, tem meu curso de locução, curso livre de locução básica, Marcelo Pacífico, ao vivo, pela internet, ao vivo, alunos ali individuais, na atenção total. A turma está gostando. Estou dando esse curso aí, tá bem... Você sabe o que eu tenho notado muito, tenho visto muito, até geralmente eu comento isso, como que a dublagem hoje, aparentemente, para o nosso gosto, ela caiu muito a qualidade. Né? Eles perderam muito a interpretação. Você vê, às vezes, o mesmo nível de voz, eu não sei se é uma exigência do mercado ou dos canais de streaming, não sei, mas parece que é tudo linear. Né? Ele fala, ele abriu a porta. Né? Uma coisa, não tem aquela interpretação. Você nota isso, Rafael? Isso, você lembrou bem.
Hoje a dublagem, ela é retilínea, né, praticamente. Como eu te falei, você entra no estúdio, faz os anéis, né, as partes que você entra no filme, mas você não interage com o outro ator para poder interpretar aquilo que você está falando, a ação que está passando. Eu também acho muito fraca. Muito bem. Agora, é verdade. Posso fazer só uma pergunta? Dá tempo ainda, Marcelo? Isso já é uma pergunta, pode fazer outra. Não sei se é... Oi? Isso já é uma pergunta, pode fazer outra. Sim, senhor, desculpe, viu? Obrigado. O programa aqui, quem manda o programa é o Marcelo. Doutor, é verdade que houve uma época que quem fazia voz de criança eram dubladoras, porque não podia contratar o... Isso. Isso é verdade? Olha, eu te falei, quem dublava o Cabo Ruste, por acaso, era uma mulher. Não tinha muita criança, realmente, que entrava no estúdio, porque tinha um preconceito, acho que dos próprios pais, né, em relação a deixar a criança fazer um trabalho que hoje é feito. A gente vê na televisão um monte de crianças se apresentando, a Maísa, né, aquela menina lá do Silvio Santos, e outras tantas jovenzinhas, né, que estão na televisão. Antigamente era dublagem ou era TV ao vivo. E tinha muito preconceito. Hoje não, a coisa realmente está bem mais solta. Você lembrou bem esse detalhe. Isso aí. Não é igual radialista, nunca teve esse problema, né? O pessoal fala que radialista era cachaceiro, mal pagador, mulherengo. Isso. Nunca houve isso. Isso nunca me aconteceu ontem. Isso nunca me aconteceu ontem, é verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma, que a gente vai sair para o intervalo comercial. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que está ligada com a gente aqui. Vamos lá, tem muita gente aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui. Maria Isaura, do bairro Retiro. Alô, Maria Isaura, dando bom dia, abençoado dia. Elaine Dornelade, fazendo aniversário. Parabéns para Elaine. Parabéns. Leandra, do Cruzeiro do Sul. Aparecida, do Nova Era. Né? Aparecida. É isso aí. Lúcia Ferreira, do Furtado de Menezes. Vitória Apolinário, do bairro Centenário. Todo mundo que está acompanhando nossa programação aqui na Play Hits 910 AM. 11h03, pessoal. Vamos para um rápido intervalo. Aí eu já volto com o doutor respondendo às questões aí de saúde, falando sobre saúde de uma maneira geral. E vocês têm alguma pergunta? Manda no nosso zap aí, né? Que o doutor está aqui e vai te responder. Você pode mandar 998150791, doutor Rafael Cortez Neto. E vou pedir, se o doutor tiver um tempinho, para continuar com a gente nesse bate-papo também depois. Tá bom? Doutor, até já. Ramon, até já, viu? Um abraço. Obrigado. Bem, gente, estamos aqui na Play Hits e eu volto em instantes trazendo para você nas ondas do Pacífico. 11h03, bom dia, Juiz de Fora. Play Hits. Rádio Play Hits. Barçop, mais agilidade na hora de estacionar. Economia e praticidade, super fácil manobrar. Sistema automatizado, menos tempo pra sair e entrar. E ainda economiza com tudo isso. Aqui você sempre em primeiro lugar. Barstop. Estacionamento prático e confortável perto de tudo. Entrada pelo Espírito Santo 1000 e Brás Bernardino 155. Na segurança da sua casa, com o profissionalismo da equipe Plask. Agora, quem é Plask pode contar com mais um serviço exclusivo. O de teleorientação médica. Converse com nossos médicos por telefone, tire suas dúvidas, inclusive sobre Covid, e receba orientação sem sair de casa. Ligue 3250 1212 de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite. Teleorientação médica Plask. Lula tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego, e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor.
E naquela noite... Ai, amor, de novo? Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Naquela época, era tudo 100%, né? Chegou o Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Volte a viver os melhores momentos da sua vida, ao lado da pessoa amada. Experimente Stressman, natural, sem contraindicações. Use Stressman. O sucesso que todo mundo gosta. Toca aqui na Play Hits. Teve tanto tempo pra se arrepender. Me costuma agora que esqueci você. As novidades da música. Pera ela, você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela. Tô falando que é demais. Ela tá toda blogueirinha, danadinha, rebolando é rimora. Só aqui. Na Play Hits. Bahamas e Prefeitura de Juiz de Fora apresentam JF Sabor 2022, Caminho Novo, Memórias. Esse é o tema do JF Sabor, que comemora sua 20ª edição, com muito mais categorias, para você reunir amigos e toda a família, para uma experiência gastronômica com diversos sabores e memórias de Juiz de Fora e região, até o dia 2 de outubro. JF Sabor, o que há de melhor da gastronomia. Realização Abrazel, Gestão Influencer. Às vezes eu tenho vontade de dar um chacoalhão em você para ver se você acorda. O dono do seu voto é você. Não dá para desperdiçar voto no menos pior. Se você acha que o Lula e o PT fizeram errado, ou se você acha que o Bolsonaro também fez o errado, não vote neles não. Eu sempre fiz o certo e meu compromisso com você é seguir assim, fazendo o certo juntos. E juntos a gente pode mudar o Brasil. Soraya é diferente porque pensa igual a você. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Contagem regressiva. Faltam 57 dias para o sonho do Hexa se tornar real. Torcida Brasil Qatar 2022. Rádio Play Hits Juiz de Fora, onde você estiver. Oferecimento. Saving Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Saving e Monte Sinai. 3031-0500. Play Hits. Notícias, música, interatividade. Nas ondas do Pacífico. Nas ondas do Pacífico. Marcelo Pacífico. E já de volta com Nas Ondas do Pacífico. 11h08, gente. Bom dia, 11h08. Dando bom dia aí para Elielza Mendonça. Bom dia para você, querida. Alô, Juiz de Fora, região. Né, o pessoal que está ligado com a gente. Santos Dumont, Barbacena, Bicas. Todo mundo acompanhando o nosso programa. Obrigado mesmo. Né, os bairros da Zona Sul, da Zona Norte, todos aqui em Juiz de Fora. Linhares, um abraço para Linhares. Benfica, Nova Era, Cidade do Sol, Barbosa Laje, Manuel Honório, Santa Paula, Morumbi, Santa Luzia, Cruzeiro do Sul. Todo mundo ligadinho com a gente, né? Que coisa boa, que coisa legal. Estou aqui com o meu amigo Ramon Barros, né, Ramon? Estamos juntos aqui, né? Trazendo esse bate-papo que tá legal, né, cara? Tá legal. Tá legal. Tem que fazer essa resenha mais vezes aí, Marcelo. Sim, tem que fazer sim. O pessoal pode... E ao vivo, fazer um podcast aí ao vivo. A gente... É isso aí, é muito legal. Isso aqui depois fica disponibilizado também nas redes sociais e o pessoal está ouvindo agora ao vivo em Juiz de Fora, são 11h09. E agora, o doutor Rafael, que já falou conosco, o Ramon, ele vai continuar falando com a gente agora. Ele vai falar sobre saúde, está pintando no pedaço, doutor Rafael Cortez Neto. Enquanto a turma tímida vai mandando as perguntas para ele responder, que ele vai estar sempre conosco aqui para trazer essas dúvidas. Você pode deixar durante a semana, pode durante o programa, ele vai responder aqui dessa maneira que você está vendo aí ao vivo, né? Quem está vendo pela internet está vendo aí o rosto, a face do doutor Rafael Cortez Neto, e você no rádio ouvindo nossa programação na Play Hits 910 AM. Hoje, então, ele vai falar para nós, passar um geral aí, doutor, sobre principalmente a diabetes e hipertensão, porque são problemas que tiveram aí grande, digamos assim, destaque, né? Se pode se dizer assim, na época da pandemia, que são as comorbidades, né? Pessoas que tiveram problemas bem maiores
chegaram até a óbito devido a esses problemas de saúde. Queria que o senhor falasse, tirasse algumas dúvidas nossas, inclusive, porque o Ramon também, né? Tá aí. Se puder fazer pergunta também, quero saber. O Ramon também quer saber, todo mundo quer saber. Para a gente falar sobre isso, diabetes e também pressão alta, hipertensão. Doutor Rafael Cortez Neto, seja bem-vindo ao Nas Ondas do Pacífico. Vamos lá. Oi, Marcelo. Oi, Ramon. É um prazer estar com vocês. Primeiro uma homenagem ao Marcelo aqui, ó. Dá uma olhada na camisa. The Beatles, Lady B. Let me be. Você sabe que ontem, olha que coisa. É que o Marcelo gosta de rock, né? Eu tô meio que aposentado da música, falei assim, vou dar uma aposentada, um pouquinho, né? Tá difícil carregar as caixas de som, eu tô ficando velho. Aí, ontem fui ao aniversário de um amigo e fui dar um abraço nele, né? Ele fez num restaurante, fui, e lá tinha uma banda de uns outros amigos tocando, né? Bate-papo aqui, bate-papo ali. Você não quer vir cantar com a gente aqui? Subi e cantei com eles. Tudo bem, até aí. Olha aí. Tudo bem, desenferrujou, fizemos um barulhinho lá. Aí amanhã eles terão um show. E falou assim: nosso baixista e o vocalista, ele tem outro serviço. A gente teve que cancelar o show de amanhã, que não sei o quê. Você não quer tocar com a gente no domingo, não? Então, amanhã eu vou tocar com a banda Aperitivos Rock. Só música boa. Olha aí. Titãs, Ira, essas coisas. Amanhã, né? Em Taubaté, São Paulo, tocando com a turma, fazendo uma festa aí no encontro de automóvel antigo mobilismo. Boa. Que show! Vou desenferrujar vai. Não dá nem tempo de ensaiar. Mas vai ser legal. Aí, Marcelo, vamos lá, a gente dá uma volta na minha moto nova, hein? Qual a sua moto nova? Na minha moto nova é velha, mas é antiga. Não, mas eu vou levar, porque você adora moto, né, Marcelo? Adoro. Não sei nem como é que sobe. Não sei nem como é que sobe na moto, cara. Não sei nada. Mas carro velho eu gosto. Tudo bem. Ramon, eu comprei uma Royal Enfield. Aqui tem uma... Só em Vitória, capital aqui, né, do Espírito Santo, tem eu tô doido para conhecer, porque tem um servidor público aqui de Cachoeiro que tem uma, e a gente vê ali na porta da instituição lá, né? A moto é maravilhosa. Eu tenho uma Mirage 250. Na verdade, minha segunda moto. Porque a minha história com moto é longa. Mas o resumo eu fui vencer o medo da moto agora, há um ano e meio, mais ou menos. É pavor de moto, pavor. Por isso que eu estou sacaneando o Marcelo, hein? Porque eu sei que ele não é muito chegado. Eu não sei andar. Eu comprei uma moto uma vez e devolvi. Eu nem subi, né? Não, mas essa moto, Ramon, é muito bonita, assim. Realmente é gostosa também, macia. Bom, vamos falar de medicina, né? Olha, inclusive aqui chegou... Pode fazer uma pergunta? Você vai fazer, o dono do programa é o Marcelo, fazer uma pergunta na frente do Marcelo. Tá bom. Pressão alta, hipertensão arterial. Eu li um artigo, doutor, se eu puder explicar para a gente tirar, né, eu li um artigo que o sal independe, a pessoa é hipertensa ou não, claro que ninguém pode abusar do sal, mas que o sal é necessário também para a saúde, é uma quantidade, isso é mito, é verdade, o que é real nisso aí? Bom, é o seguinte, então vamos juntar a pergunta do Marcelo com relação à hipertensão, né, que tem a ver com aquela sua observação em relação ao sal. A gente não pode abusar, no máximo 5 gramas de sal, aquele saquinho pequenininho que eles oferecem nos restaurantes, no máximo aquela quantidade por dia, porque o sal tem um fator importante, Ramon, nele, que é exatamente o iodo. O iodo é importante para a nossa saúde, para a nossa função da tireoide. Antigamente, a carne que a gente comia não tinha o sal que era oferecido ao gado, não tinha iodo. E o gado tinha hipotireoidismo. Quando o Juscelino Kubitschek assumiu a presidência, você lembra que ele era médico, né? Então foi feita uma análise, principalmente do pessoal que tinha bócio, sabe que é aquele aumento da glândula tireoide, o pescoço fica inchadão. Eles tinham deficiência do hormônio da tireoide por falta de iodo e no sal que era oferecido ao gado. Então, eles começaram a colocar o iodo no sal, o gado se alimentando daquele sal que é necessário, né, na sua pastagem, a gente comendo aquela carne que já é iodada, então a gente consegue ter uma função tireoidiana boa. Agora, por outro lado, o sal,
ele causa o que a gente chama de vasoconstricção. Ele, em excesso, pode levar à hipertensão arterial. Por isso que toda pessoa que tem pressão alta, a primeira recomendação é diminuir o sal, porque o sal contribui para o aumento da pressão. Junto com o aumento da pressão, nós temos também o diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue, né? A pessoa, ela quando tem muito açúcar no sangue, a gente chama de diabetes tipo 2. Os adultos, nós, temos uma grande tendência a ter o diabetes tipo 2. O jovem, a criança, tem o chamado diabetes tipo 1. Qual é a diferença, você que está nos ouvindo agora no rádio, aí, Juiz de Fora, é um prazer falar com vocês, a diferença do diabetes tipo 1 do tipo 2. O tipo 1, que é o diabetes tipo 1, é típico em crianças, né? E o tipo 2 é mais comum nos adultos, na faixa dos 30, 40 anos para frente. Os tratamentos são bem diferentes também. O diabetes tipo 1, a gente usa a insulina para tratamento a vida inteira. E o diabetes tipo 2, que é do adulto, a gente utiliza comprimidos. Tá claro? Sim, sim. Ô, doutor, inclusive chegou aqui a ouvinte não deixou o nome, mas ela pergunta aí, doutor, como prevenir a hipertensão e diabetes? Boa pergunta. Nome, ela não deu o nome, mas tudo bem. Obrigado aí pela gentileza da pergunta. É bom a gente informar. Outra pergunta depois aqui de uma outra ouvinte. Vamos lá. Mas pode responder isso daí, doutor, por favor. O que leva normalmente à hipertensão e diabetes é a obesidade. A obesidade é uma doença. Muita gente pensa que que não é sério, que não é grave. Não, a obesidade é uma doença. E ela realmente é responsável pelo aparecimento da diabetes, ou do diabetes, e da hipertensão arterial. Se a gente conseguir diminuir a obesidade, reduzir pelo menos a obesidade, a gente vai reduzir também a incidência dessas duas doenças. E tem uma outra coisa, Marcelo, que é importante a gente lembrar. Além do diabetes e da hipertensão, nós temos o colesterol. O colesterol em excesso pode levar ao quê? Ao entupimento das artérias, o que é uma doença grave também. Mas como é que é essa coisa do colesterol bom e do colesterol ruim? Tem o bom e tem o ruim? Não, eu particularmente acho que só existe um tipo de colesterol, que é o colesterol total, né? Que ele é na faixa de 200 miligramas, dependendo do laboratório, 150, 180 miligramas, é a capacidade máxima que nós temos de ter colesterol. Acima de 200 é perigoso. Por que é perigoso? Porque ele pode entupir a artéria. Se entupir uma artéria do cérebro, Ramon, pode dar o acidente vascular cerebral. E se for no coração, Marcelo, pode dar o infarto agudo do miocárdio. Tá claro? Certo. Doutor, chegando mais uma pergunta aqui. Bom dia, por aqui, Marilene, do Nova Germânia. O que é mais perigoso, diabetes ou pressão alta? Olha, nosso ouvinte Marilene, né? Obrigado aí pela pergunta. O que é mais perigoso? Olha, o que é mais perigoso, a meu ver, eu acredito, seja ainda a hipertensão arterial, porque ela pode levar realmente ao derrame cerebral e também ao infarto agudo do miocárdio. Embora o diabetes também pode dar lesões importantes no nosso organismo, lesões vasculares. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes descompensado e tenha uma insuficiência vascular dos pés, pode levar ao chamado pé diabético. E o pé diabético pode vir, o pé diabético é uma inflamação nos pés, com dificuldade de cicatrização, e a pessoa pode amputar o pé ou os pés, né? E aí é uma consequência gravíssima dessa doença. Além da chamada neuropatia, que são as dores musculares devido ao excesso de açúcar no sangue, e essas dores musculares, principalmente na batata da perna, viu, Ramon? Na panturrilha, né? A pessoa com diabetes de pelo menos 10 anos pode vir a ter essa chamada neuropatia. Agora, Marcelo, a complicação mais grave que eu acho do diabetes é a retinopatia diabética. O que é isso? É uma doença que pode levar à cegueira. Então, se a pessoa não tratar direito o diabetes, ela pode vir a ficar cega. E é irreversível, viu, Marcelo? Entendi. Doutor, e quando a pessoa apresenta as duas doenças ao mesmo tempo? O combo diabetes e hipertensão.
E eu acrescentaria mais uma aí no seu combo, que é o colesterol, concorda? Sim, tá. Diabetes, tudo junto, é o combo. Então, isso daí tem um nome, chama síndrome metabólica. E vou acrescentar nesse combo a obesidade. Olha quanta coisa, né, Marcelo? Tudo devido ao quê? Tudo começa com excesso de comida, né? O excesso de comida pode levar à obesidade, pode levar à hipertensão, ao diabetes e pode dar complicações vasculares devido ao aumento do colesterol. O tratamento não é para desesperar, existe tratamento para isso, não é cirurgia. Embora a obesidade mórbida, como vocês sabem, ela caminhe para a cirurgia, né? Normalmente, quando o índice de massa corporal é muito alto, né, a gente é obrigado a encaminhar para a cirurgia. Mas tem tratamento clínico, né, que a gente sugere para o paciente logo que ele começa a engordar, ou se ele vem no nosso consultório já com todas essas doenças. Então, trata-se de restringir sal, restringir açúcar, né, restringir gordura. Aí muita gente fala, doutor, eu vou comer o quê? Né? Não, eu falei restringir, não estou proibindo. Se o quadro for muito grave, se a pressão for muito alta, ou se o diabetes estiver muito descompensado, aí a gente proíbe sim durante um período e vai liberando aos poucos, à medida que a pessoa melhora o quadro clínico. Tem um ouvinte querendo participar, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho diabetes, e o senhor sabe disso, e foi me indicado uma época, né? Até foi depois que eu procurei o senhor, comentei com o senhor, foi me indicado insulina logo de cara. Logo de cara. O que aconteceu? A insulina, ela baixa as taxas, aquela coisa toda. Porém, eu me senti fraquíssimo. Sem a insulina, tudo tranquilo, vivendo a vida normal. Depois que veio a insulina, eu me senti fraco. Eu não conseguia subir um degrau de escada sem cansar muito. Não é cansar pouco, cansar muito. Não tinha vontade de andar, eu queria ficar sentado, deitado. Eu me senti fraco. Parecia que foi a criptonita que o negócio, sabe, baixou tudo. Quando entrou a insulina. E eu me abstive dela, eu me senti melhor sem ela. Melhor sem ela. Eu achei assim muito agressivo ao organismo. O cabelo não crescia, unha não crescia, barba não crescia. Entendeu? Tudo ruim, né? Tudo ruim. Engraçado, né? Não sei, a minha opinião com relação a isso é o seguinte, provavelmente a dose de insulina que se estava tomando realmente não era uma dose conveniente, ideal. Aliás, eu sou contra usar insulina em indivíduo adulto, só em últimos casos. A gente tem muito recurso, Marcelo, de tratar o paciente adulto que tem diabetes tipo 2 com comprimidos. Tem saído todo dia, quase todo mês, um remédio novo para diabetes tipo 2. Então, a gente deixa a insulina para último caso, quando o açúcar no sangue está assim, em níveis insuportáveis. E o que seria nível insuportável? 600? Não, acima de 400, por exemplo, é insuportável. Foi me aplicado com 270, alto, sim. Não. Aí não é necessário. Para esse nível de glicose, você com comprimidos compatíveis, né, ao seu organismo, né? Sim, dieta, um pouquinho de atividade física, a gente consegue reduzir para não tomar insulina. Você deve ter tomado uma dose muito alta e provocou o que a gente chama de hipoglicemia. Quer dizer, quando a taxa baixa de açúcar, abaixa muito, claro que você melhora o diabetes, mas você tem outras complicações, que é essa falta de ânimo, cheguei a 105, 100... Não é necessário também abaixar demais. A gente tem que diminuir o suficiente, porque cada paciente tem o seu nível de glicose de acordo com as suas características fisiológicas, correto? Muito bem. Chegando aqui, rapidinho, Ramon. Marcelo, Dona Maria, quem tem diabetes ou hipertensão, como se cuidar na pandemia? Bem, a pandemia já está nessa fase final, mas pergunta... porque com certeza ela deve ficar mais em casa, continua ainda com medo, porque deve ser mais de idade, né, creio eu, né? Sim, sem dúvida, a pandemia já foi, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que ela não acabou, né? Ela já foi considerada muito mais grave, agora ela está num grau mais diminuído, a gente sabe disso. É só tomar cuidado com relação
as pessoas que você sabe que não foram vacinadas, né? Ou que estão para vacinar, e se for possível, em ambiente fechado, como eu sempre digo, usar máscara ainda, até que seja totalmente liberado. Ramon, queria fazer uma pergunta? Doutor, em relação a... Eu particularmente, eu tirei o açúcar, acho que 90% da minha vida, tudo sem açúcar mesmo. Eventualmente, a gente acaba tomando algo que tem açúcar, ou na rua, enfim, se for, não tiver jeito. Isso contribui mesmo, ajuda bastante. Qual a avaliação que o senhor faz aí de erradicar o açúcar? Olha, a gente pode substituir sim, Ramon. Pode substituir por... tem o açúcar demerara, tem a sucralose, você tem outros tipos de adoçantes artificiais. Eu, particularmente, sou adepto a utilizar, quando você não quer usar o açúcar, um adoçante artificial, a estévia, né, que é natural, a estevioside, né, é muito bom. Ou se você quiser tirar, não tem nenhum problema. Tem gente que toma café, chá, leite sem açúcar. Não é esse o problema. Nós temos frutas que substituem perfeitamente o açúcar, né? Frutas estão aí à disposição de qualquer ser humano no supermercado. Então, pode usar fruta, sim. Você não vai... o fato de não usar o açúcar puro, a glicose, não vai impedir você de realizar um trabalho metabólico muito bom. Então, é só fazer um balanceamento daquilo que você come, sem necessidade do açúcar, usando frutas no lugar, né? Sucos de frutas, por exemplo, que são muito bons, né? E você vai conseguir manter um equilíbrio de peso e a vida vai ser bem melhor. Muito bem. Doutor, chegando mais uma participação aqui. Doutor Rafael, eu sou o Bruno. E no começo do ano, o medicamento Losartana foi recolhido um lote desse remédio. O senhor tem alguma informação atualizada sobre o Losartana? Losartana para hipertensão, né, doutor? Tenho. Eu recebi recentemente o laboratório que produz o Losartana potássica, né, que era até oferecido no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, gratuitamente, né. O que acontece, Marcelo, é o seguinte, foi um laboratório, porque existem vários laboratórios que produzem a Losartana, então tem um laboratório, eu não vou particularizar o nome desse laboratório, quem tem que saber não, a gente se compromete, mas o seu médico, né, provavelmente o cardiologista ou o clínico geral, ele sabe qual é o laboratório que produz esse tipo de Losartana que foi suspenso no mercado. O que acontece é o seguinte, Marcelo, eles generalizaram a Losartana, eles crucificaram a Losartana, e a Losartana é muito boa para tratamento de hipertensão. Acontece que um laboratório utilizou, provavelmente de uma forma errada, né, o sal, né, que compõe o produto, e esse sal desse laboratório específico, ele poderia provocar reações como provocou, e aí foi retirado do mercado. Mas a gente chama de produto genérico. Existem muitos genéricos de laboratórios, presta atenção, diferente, que podem realmente complicar a vida de alguns pacientes. Então, é bom que se esclareça isso. Foi um laboratório que produz o sal Losartana, foi retirado do mercado. Ela existe ainda sendo comercializada por outros laboratórios e o medicamento é muito bom. Obrigado aí, então, o Bruno que participou com a gente. Ramon, tem mais alguma pergunta aí que você queria fazer? Um monte de pergunta, né? O senhor falou da questão do colesterol aí. Ele está fazendo a consulta. Consulta. Mas é interessante essa questão do colesterol, porque muita gente acaba confundindo, né? E ainda há vários mitos. A questão de comer ovo, do peixe, enfim, da onde que a gente tira esse colesterol bom? Já que o dia a dia de hoje, muito alimento industrializado, né? A gente não tem tempo, às vezes, de fazer a própria refeição com qualidade. Dá umas dicas aí, doutor, onde que tira esse colesterol bom aí, por favor? Não, eu acho o seguinte, eu acho que toda observação com relação ao colesterol tem que ser feita uma dieta balanceada, né? O que é uma dieta balanceada? É você fazer nas suas refeições, nunca deixar de fazer as refeições básicas, pelo menos o café, o almoço, o jantar, e deve ser utilizado para evitar que o colesterol ruim se deposite nas artérias, né? Deve-se utilizar bastante vegetais, né? Proteínas, no caso, a carne,
na ordem decrescente, né? O que tem menos caloria, aliás, seria a carne de peixe, depois frango e, por último, a carne de vaca. Então, se você utilizar bastante carne de peixe, bastante carne de frango, de preferência, a carne deve ser ou cozida, ou grelhada, ou moída, que é o ideal, para você poder, assada também, né? Você pode dar para o seu organismo, né? Utilizando principalmente as carnes brancas, né? Um resultado muito bom, ou seja, pouco depósito de gordura. Agora, as outras variantes que fazem parte da nossa refeição, como os defumados, né? Os frios, tipo mortadela, salame, salaminho, isso tem que ser evitado, porque aí você favorece o depósito de gordura, embora muita gente fale, mas isso que é gostoso, né, doutor? É verdade. Tudo bem. Uma mortadela assim no pão, né? Mortadela magra. Tudo embutido faz mal. Isso tem um teor muito grande de gordura saturada e isso pode vir a depositar nas artérias e provocar o entupimento. Então, utilizar frutas de preferência, né? Eu até dou uma dica para vocês das frutas ideais que podem ser utilizadas assim, a granel, vamos dizer assim. As frutas, a gente chama frutas cítricas, né? Que são muito boas para diminuir gordura no sangue. Por exemplo, o abacaxi, mexerica, laranja, pitaia, que hoje está aí comercializado, né? As frutas cítricas. Aí? É boa, né? Pitaia hoje, né? Pitaia, Mas o abacaxi, a laranja, a mexerica, que são frutas cítricas, são bem utilizadas, assim, a gente até recomenda comer durante a semana frutas cítricas e deixar para comer as frutas maçudas, né? Do tipo mamão, melão, melancia, no fim de semana. E usar durante a semana, para quem tem colesterol muito alto, as frutas cítricas, tanto no café, no almoço, na janta. Aí fica a critério de cada um utilizar a fruta cítrica para baixar o colesterol. Marcelo, um detalhe interessante. Antigamente, Ramon, a gente tratava colesterol alto com vitamina C. Era só isso que tinha no mercado. Vitamina C? Vitamina C, exatamente. Essa que todo mundo toma aí para combater gripes e resfriados, né? Se você utilizar uma dose alta, você consegue diminuir a taxa de colesterol. Antigamente a gente usava muito isso. E os resultados eram muito bons. O colesterol de 300, por exemplo, quando você tomava 4 comprimidos de 500 miligramas de vitamina C, baixava para 200, 190. Agora tem um pequeno detalhe. Quando você usa altas doses de vitamina C, é o ácido ascórbico, né? Ele pode provocar úlcera duodenal ou úlcera gástrica. Então, aqui que você vai. Tem. Por isso que tem que ser balanceado, né? Toda medicação, aliás, o próprio nome diz medicação, ela tem que ser dada pelo médico, né? Então, tomar cuidado para não utilizar excesso de vitamina C, excesso de vitamina A. Hoje em dia tem a vitamina D, que está em moda também, o pessoal até utiliza de uma forma exagerada, né? Então, tudo em excesso faz mal. E também quando falta, né, essa vitamina também complica. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar... Ramon, deixa eu ver se eu consigo colocar um ouvinte no ar aqui. Põe aí. Até tem a minha... É uma tia minha que está fazendo a pergunta aqui. Ela está lá no bairro Milho Branco. Está me ouvindo aí, tia Penha? Está me ouvindo? Está nos ouvindo? Ela está nos ouvindo? Está ouvindo? Alô? Ouviu, não ouviu? Alô? Deixa eu ver se ela consegue nos ouvir aqui. Eu estou fazendo aqui. Alô, consegue ouvir? Consegue ouvir? Fala. Ela consegue falar? Será que ela consegue? Ela não conseguiu falar. Ela consegue falar, Marcelo. Ela está conseguindo falar. Deixa eu colocar ela viva a voz aqui. Oi, tia Penha, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Bom dia. Tia Penha, aqui do Milho Branco. Bom dia. Eu estou colocando aqui na frente do microfone, depois eu vou arrumar essa parte técnica para a gente fazer essas participações ao vivo, né? Qual a pergunta a respeito da hipertensão aí? Eu queria perguntar ao doutor se ele podia me informar se pressão alta é hereditário. Se é de pai para filho, se é da família. Isso. Qual a orientação que ele poderia nos dar, passar para nós? Doutor, é hereditário? Opa, boa pergunta. Tudo bem, tia? Tudo bem? Tia Penha. Tia Penha?
Do bairro Milho Branco. Aí, tia Penha. Um beijo para a senhora. A pergunta dela é muito procedente, viu, Marcelo? É possível, sim, essa característica de ter hereditariedade. Aliás, quase todas as doenças, nós temos um fator hereditário sempre associado. Hipertensão não é diferente. Pode haver, sim, uma sucessão de família que tenha pressão alta, já de outras gerações. Então, não é impossível. Sempre a gente pergunta na anamnese, né, quando você vai examinar o paciente, se ele tem pressão alta ou tem pressão alta na família. E, normalmente, às vezes, aparece um tio, uma tia, um avô, uma avó que foi vítima da pressão arterial aumentada. Então, respondendo à pergunta, sim, existe hereditariedade como um dos fatores, né, que levam à hipertensão arterial. Tá bom? Aí, tia Penha, então tá respondido aí o doutor, né? Falou para a senhora aí. Obrigado, hein? Aqui, parabenizar vocês mais uma vez pelo programa e ao seu amigo locutor também participou aí. E fique com Deus, foi muito bom. Beleza. Foi muito prestativo. Fico com Deus e tudo de bom, Marcelo. E hoje, com vocês. hoje tem festa aí que é aniversário da netinha da Alice, né? Hoje é aniversário da neta Alice. Então... Dá tempo de chegar aí, Marcelo. Dá tempo. Obrigado, tia. Um beijo. Depois eu ligo. Ela tá lá ligada lá no Milho Branco. O Ramon, acho que você conhece ela, Ramon. Tia Penha do Milho Branco. Tia Penha do Milho Branco. Aliás, um abraço a todo o pessoal do Milho Branco. Aí você falou Barbosa Live, tem amigo Barbosa Live, Benfica, a galera toda aí. Galera... Eu queria perguntar o seguinte... Peraí, um pouquinho. Vamos a um rapidinho intervalo. Tem pergunta do Ramon, guarda essa daí. E tem mais pergunta da Tânia e do Ronaldo. Vou atender os dois aqui. Que estão conosco aqui. Vamos rodar o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o doutor Rafael Cortez Neto e também o Ramon Barros aqui na Play Hits AM 910, 11h37. Até daqui a pouco, pessoal. Vamos nessa. Vamos que vamos. Bom dia para todos vocês. Play Hits. Onde você estiver. Dona Maria estava há meses esperando uma consulta com um especialista. E enquanto isso, suas dores nas costas estavam cada vez mais intensas. Até que foi apresentada ao ProFamília, um cartão saúde pré-pago que oferece consultas e exames ambulatoriais por preços baixos em mais de 400 parceiros. Dona Maria já se consultou e iniciou seu tratamento. E você? Sua saúde não pode esperar. Faça já seu cartão ProFamília. 3216-5178. Drogaria Central Genéricos. O melhor preço e o melhor atendimento da cidade agora na segurança e conforto da sua casa. Ligue ou envie um WhatsApp para 3215-3016 e faça o seu pedido. Anote na agenda do seu celular. 3215-3016. Envie um WhatsApp e compre com a segurança e qualidade que só a Central Genéricos pode oferecer. Entregas grátis em até 24 horas ou taxas reduzidas para Juiz de Fora. Drogaria Central Genéricos. Mais por menos. Na segurança da sua casa, com o profissionalismo da equipe Plask. Agora, quem é Plask pode contar com mais um serviço exclusivo: o de teleorientação médica. Converse com nossos médicos por telefone, tire suas dúvidas, inclusive sobre Covid, e receba orientação sem sair de casa. Ligue 3250-1212 de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite. Teleorientação Médica Plask. Simone é 15, ela é guerreira. Simone é 15, a força da mulher. Simone é 15, ela tem coragem. Simone é 15, nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15, é Simone, vote na mulher. É 15, 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 é Simone, vote na mulher. Simone presidente é 15. Torcida Brasil. Torcida Brasil. Oferecimento. Saving Sinai. O plano de saúde dos hospitais Albert Saving e Monte Sinai. 3031-0500. Torcida Brasil. A revista Forbes divulgou a lista dos atletas jovens mais bem pagos do mundo. A primeira posição ficou com o quarterback Josh Allen, do Buffalo Bills, que recebeu $67 milhões nos últimos 12 meses. A tenista Naomi Osaka aparece na segunda posição, com um faturamento que chegou a $59 milhões no mesmo período. O atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen, ocupa a terceira posição, e ele faturou $48 milhões, segundo a revista. Por fim, quem também aparece no ranking é o craque francês
francês Mbappé, que antes de assinar a renovação de contrato com o PSG, já havia faturado 43 milhões de dólares. Tudo sobre a Forbes, você confere comigo, Fabiano Vieira, só aqui no seu Torcida Brasil. Torcida Brasil. Torcida Brasil. Torcida Brasil. Oferecimento. Saving Sinai. O plano de saúde dos hospitais Albert Saving e Monte Sinai. 3031-0500. Moído Grande, aberto. Você já pensou em você e seus dependentes? Antes de fazer qualquer outro plano funerário, confira as vantagens que o Portal da Luz oferece. E você ainda desfruta de vários convênios com médicos, dentistas, laboratórios, farmácias de manipulação, clínicas radiológicas e outros. Grande novidade, agora com plano para o seu pet. O Portal da Luz fica na Rua Batista de Oliveira, 245, esquina com Floriano Peixoto. Telefone 3216-6697 e 3212-7450. Queimadas podem começar com um ato irresponsável, como botar fogo no lixo. Destroem a natureza, colocam em risco a vida e o meio ambiente. Deixam bairros inteiros sem energia, sem internet. Interrompem atividades essenciais em hospitais, no comércio ou na sua própria casa. Queimadas são assim. Uma hora voltam para você. Não coloque fogo perto das linhas de transmissão. Em caso de incêndio, ligue 193. CEMIG. Bahamas e Prefeitura de Juiz de Fora apresentam JF Sabor 2022, Caminho Novo, Memórias. Esse é o tema do JF Sabor, que comemora sua 20ª edição, com muito mais categorias, para você reunir amigos e toda a família para uma experiência gastronômica com diversos sabores e memórias de Juiz de Fora e região até o dia 2 de outubro. JF Sabor, o que há de melhor da gastronomia. Realização Abrazel, Gestão Influencer. Muito bem, pessoal, de volta aqui no nosso programa Nas Ondas do Pacífico. Você está conosco, está ligadinho com a gente aqui na Play Hits AM. Que bacana, que coisa legal, que bom saber que você vem conosco e que você está com a gente. Olha, um beijo para todo mundo que está ligado, hein? Todo mundo acompanhando o nosso programa, todo mundo ligadinho nas Ondas do Pacífico. É isso aí, bacana, bacana demais. Vamos nessa, pessoal. Olha, estou aqui com o Ramon Barros, doutor Rafael Cortez Neto. Agora, vamos responder. A gente vai até 5 para o meio-dia, porque tem horário político, né? Horário. Semana que vem já acaba, né? Acaba na quinta-feira, é o último, mas a gente tem que respeitar o horário, pagar os comerciais e tal, enfim. Mas vamos aqui, tem perguntas que vem chegando, vou responder todo mundo que está fazendo a pergunta aqui, doutor. A gente tem uma pergunta aqui, primeiro, deixa eu colocar aqui, o Ivan está fazendo uma pergunta, deixa eu colocar ele no ar para o senhor dar uma olhada nessa pergunta aqui. O Ivan faz uma pergunta falando a respeito de carne, doutor. Olha só, a pergunta eu vou colocar agora para o senhor dar uma olhada nela aí. O Ivan pergunta, quem não come carne prejudica em alguma coisa? Está falando aí o Ivan, doutor. Oi, Ivan. Olha, na verdade, a carne, ele está considerado provavelmente a carne vermelha ou todas as carnes, né? Porque tem a carne branca, do peixe, do frango, e a carne vermelha. Tem a carne branca também do porco. O problema da carne do porco é o seguinte, Marcelo, curiosamente, ela tem menos caloria do que a carne vermelha, mas ela tem um teor de gordura nas fibras muito maior. Por isso que a gente não recomenda comer carne de porco quando você tem colesterol muito alto. Existem controvérsias aí com relação a essa pergunta do nosso ouvinte, quando você deixa de comer carne, qualquer tipo de carne. Tem gente que realmente não come nenhum tipo de carne. Então, substitui pela proteína dos vegetais. Então, dos grãos, né? Das verduras, dos legumes, das frutas, do próprio ovo, se ela não for contra também o ovo, que tem proteína. Agora, tem recursos, sim, que você pode sobreviver, e a gente sabe muito bem que os nutricionistas, né, são as pessoas assim mais indicadas para recomendar que tipo de alimentação você pode fazer quando você não aceita comer nenhum tipo de carne. Então é possível sim sobreviver com os outros alimentos, tá bom? Entendi. Ramon, você tinha uma pergunta aí para fazer para o doutor, não é mesmo? Tem
uma dúvida aí. Doutor, a gente ouve muito, né, a questão da ansiedade, depressão, a pandemia mexeu com todo mundo, né? Isso afeta aí o metabolismo, afeta a pressão, essa coisa toda que o senhor é especialista aí. Fala pra gente. Inclusive, Ramon, pode levar, dependendo da sensibilidade de algumas pessoas, até o diabetes. Então, nós tivemos casos de diabetes logo depois da situação da Covid, por conta do estresse emocional. Você lembrou bem, o sistema nervoso, hoje, é responsável pela maioria das doenças, né, que os pacientes apresentam. Se você for num pronto-socorro de 100 pessoas que estão lá, né, de fato, para passar pelo médico, pelo menos 75%, 80% estão lá com algum sintoma, ou uma dor, ou um desconforto, devido, com certeza, a algum problema emocional, ou porque teve problema com o filho, ou com a esposa, ou com o trabalho, enfim, o sistema nervoso, ele é responsável pela maior parte das doenças, vamos dizer, clínicas, né? E hoje em dia as pessoas vivem muito estressadas, preocupadas, né? Ansiosas, e que pode levar... O mundo ficou mais acelerado depois da pandemia, né, doutor? Mais estressado, né? Muito mais, muito mais. Por várias razões, né? Por várias razões. A gente praticamente ficou excluído de ter contato com os familiares, excluído de você poder trabalhar, excluído de você poder produzir alguma coisa, não só em benefício a você, mas para outras pessoas. E isso leva realmente a um quadro de depressão, muitas vezes, e as pessoas procuram realmente os consultórios para tomar antidepressivo, quando, na verdade, trata-se de uma situação, um momento, né, uma emergência que todos nós passamos, e é claro que isso marca, que isso deixa cicatrizes assim, bastante dolorosas em todas as pessoas, né, com certeza. E é responsável, sim, pelo surgimento de várias doenças. Eu falei do diabetes, até nós esquecemos de falar, o diabetes emocional. Existem muitos quadros de diabetes, né, a pessoa fica diabética por ter um excesso de nervoso, um excesso de preocupação, e sem nunca ter nenhum antecedente de diabetes na família, viu, Marcelo? Isso aí pode acontecer e não é infrequente, não. É muito frequente, além da obesidade, é claro. Pergunta da Tânia Amaro Oliveira. Tem algum sintoma específico quem tem algum problema de tireoide, doutor? Boa pergunta. É Tânia, né? Sim. Ô, Tânia, obrigado aí pela pergunta. Olha, específico problema de tireoide são duas coisas que chamam bem a atenção. A pergunta é bem interessante. Se você aumenta de peso, né, obesidade normalmente, ela pode estar associada ao hipotireoidismo, ou seja, quando a tireoide trabalha pouco. E o emagrecimento, né, a pessoa muito agitada, muito nervosa, está associada ao hipertireoidismo. A pessoa transpira demais, ela tem insônia, é um sintoma bem característico, tem muitas vezes diarreia. E ao contrário, a pessoa que aumenta de peso, ela tem sonolência, a pele muito seca, ela pode vir a ter o hipotireoidismo. Hoje o hipotireoidismo é uma doença muito frequente nos consultórios, né? Existe uma doença chamada tireoidite de Hashimoto, que é um hipotireoidismo devido a uma infecção que você adquire, uma doença chamada autoimune, né? Você produz um anticorpo contra você mesmo. E isso é possível fazer o diagnóstico através de exame de laboratório. Muito bem, mais uma pergunta aqui. Ronaldo Cobucci, como se fecha um diagnóstico de uma pessoa com diabetes, glicose dia ou a glicada? E quando uma delas está alterada, como fica? E parabéns pelo programa que está falando aí, o Ronaldo. Ô, Ronaldo, obrigado aí. Então, você está gostando? Continue ouvindo. Bom, o que chama atenção para fazer o diagnóstico de diabetes, Ronaldo, são três coisas importantes, né? Primeiro, a pessoa pode comer demais, beber muita água e urinar demais. Com relação à hemoglobina glicada, é uma pergunta interessante também. O que é a hemoglobina glicada? O Ronaldo sabe e é bom esclarecer aos nossos ouvintes. É um exame de sangue que a gente faz, Marcelo, que mede a média do açúcar nos últimos 3 meses. Ou seja, é um exame retrospectivo. Ele pega, por exemplo, vamos fazer um corte. Hoje é dia 24, né? Sim. É isso? Tá, então você pega o mês de setembro, que nós estamos, né? Você pega
o mês anterior, que seria julho, e pega junho. Então, junho, julho e agosto, né? Ou junho, julho e agosto, e setembro, os 3 últimos meses, nós temos uma média de açúcar no sangue. E esse exame de hemoglobina glicada é muito interessante para saber como está o teu nível de açúcar nos últimos 3 meses. É um exame muito sensível. Então, a gente sabe, eu acho que o melhor controle de diabetes é através da hemoglobina glicada ou glicosilada, é a mesma coisa. Então, se você puder fazer um exame de hemoglobina glicosilada e o exame de glicemia de jejum, é interessante porque nem sempre, é interessante isso, viu, Marcelo? Nem sempre a glicemia de jejum retrata o seu nível de diabetes no sangue. O melhor controle de diabetes no sangue é a hemoglobina glicada ou glicosilada. Boa pergunta. 2 perguntas para a gente finalizar aqui, né? Que está quase na hora, 9 minutos para o meio-dia. Carlos de Souza. Bom dia, doutor. É verdade que o medo abaixa a imunidade da pessoa com relação ao Covid? O medo... o medo. Se o medo diminui. Sim, claro. Você, normalmente, quando você diminui a produção de neurosecretores cerebrais, né? São as neuroaminas que ajudam a você ficar mais esperto. Quando você tem medo, você tem uma diminuição, sim, de níveis de serotonina que pode afetar a produção de substâncias defensoras do nosso organismo, né? Os nossos imunomoduladores. Então, a gente realmente aconselha a pessoa, por isso que a gente fala, tenha uma qualidade de vida, a palavra sempre chave é a qualidade de vida boa. O que é a qualidade de vida boa? Você ter uma alimentação boa, né? Não excessiva, você praticar alguma atividade física, né? E você estar presente sempre que necessário nas consultas do seu médico, né? Nós adultos, eu acho que nós devemos estar... O ideal seria, pelo menos, cada adulto participar de uma consulta médica para verificar como é que está o nível de colesterol, glicose, triglicérides, ácido úrico, a cada 6 meses, né? E as mulheres, pelo menos, periodicamente, ou cada 6 meses, 1 ano, fazer o Papa Nicolau, enfim, ultrassom de mama, etc., para fazer controle. A melhor forma de você fazer um tratamento é a prevenção. Prevenção. Uma última pergunta, acho que muita gente tem essa pergunta, mas chegou aqui, a pessoa não se identificou, mas serve para muitas pessoas, né? Quem é diabético pode ingerir bebida alcoólica? É uma pergunta que muita gente está ouvindo e fala, nossa, essa aí foi para mim, né? Ramon? Cerveja sem álcool, né? Sem álcool? Tem hoje, né? Hoje tem cerveja sem álcool. Olha, é um conselho que nós médicos damos, né? O ideal é não tomar nada de álcool, por conta até da ação do medicamento que se toma para diabetes, perder o seu efeito natural, né? Efetivo, quando você toma bebida alcoólica. Agora, é a tal história, eu fico numa sinuca de bico, como diz o outro, né? Você nunca tomar nada? Não, eu falo que existe 7 dias da semana, né? 5 dias de preferência, um controle que eu acho do diabetes bem feito. Se você tomar no fim de semana, um copo de cerveja ou uma taça de vinho, não é isso que vai descompensar seu diabetes, seu colesterol, seus triglicérides. A não ser que você tenha também, com tudo isso, uma pressão muito alta, né? Então, acho que tudo dentro de um controle, tudo dentro de uma perspectiva, né, de orientação do profissional, é possível ser feito assim. Então, primeiro conselho, não. Mas se for o caso de ser uma pequena quantidade, não diariamente, né? Eu jogo sempre para o fim de semana, quando a gente está com a família, está mais relaxado. Doutor, cachaça, cerveja, vinho ou uísque? Qual é o menos pior? Todos. A dona Beth... Não pode misturar tudo, não, né? Estamos chegando no final. Dona Beth do Bela Aurora pediu para o senhor deixar os contatos, doutor. Seus contatos. Beth do Bela Aurora. Dona Beth do Bela Aurora. Oi. Olha, tem aí o meu e-mail, né? Você tem, né, Marcelo? rcneto48@gmail.com. 48? @gmail.com. Pode ficar à vontade para fazer algum questionamento.
Aliás, rcneto48@gmail.com. É isso aí. E o nosso telefone para qualquer informação seria aqui de São Paulo, né? O código 11 3289 2317. 3289 2317, com o código 11, aqui em São Paulo. Eu estou à disposição, eu quero agradecer mais uma vez a você, o nosso parceiro também aí, Ramon, pelas perguntas, e todos os nossos ouvintes de Juiz de Fora. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Obrigado, doutor, obrigado, Ramon, obrigado a todos aí. Obrigado, um abraço. 5 minutinhos faltando para o meio-dia, acabou muito rápido. Vamos repetir a dose. Mais uma dose. Toda semana tem, às 10 da manhã, de 10 ao meio-dia, aqui na Play Hits. Um abraço para todo mundo, toda a equipe, Jorge Aragão na direção, Giovanni na coordenação, Adriano de Souza aí na nossa operação de áudio. Doutor Rafael, muito obrigado. Ramon Barros, querido amigo, muito obrigado também. Todo mundo que acompanhou e anonimamente também, né, ficou conosco aqui. Obrigado a todos vocês. O programa continua, vai ser exibido aí direto, vai ficar salvo nas redes sociais e semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Essa é a Play Hits AM, Juiz de Fora, 11h56. Tchau.